Eu sou do Catiçaba de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Catiçaba de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar: vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Olá, eu sou Costelinha. Com mais de 10 anos de experiência, a Asa Solutions oferece equipamentos de alta qualidade para cremação e incineração, além de serviços de manutenção especializados. Estamos localizados estrategicamente em Várzea Paulista, garantindo agilidade no atendimento. Com paixão, ética e um atendimento diferenciado, buscamos sempre soluções sustentáveis e de alto desempenho. Acesse nosso site www.asasolutions.com.br e conte conosco para levar seu negócio mais longe. Bem-vindos à era da inovação, do conhecimento e das infinitas possibilidades. Somos a Into Softwares, a maior empresa de tecnologia voltada para o setor do luto, levando transformação digital há mais de 20 anos para centenas de empresas no Brasil. Conhecemos os desafios e os potenciais do setor e temos as ferramentas ideais para sua empresa crescer e prosperar. A sede e o polo de inovação da Into está localizada em Barueri, na Grande São Paulo. Em nossas modernas instalações, além de recebermos influentes gestores e líderes do segmento, trabalham mais de 50 engenheiros, analistas e consultores certificados a produzir soluções de alto impacto. E fazemos isto através do iVertex Ecosistema. Uma plataforma composta por sistemas de gestão ERP, CRM, e-commerce, portais do cliente de homenagens, apps, BI e inteligência artificial. Agora você entende que nenhuma outra empresa de mercado poderá levar seu cemitério, crematório ou funerária tão longe quanto a Into Softwares. Into. Você simplesmente... Eu sou a Aline Araújo. Eu sou Alexandre Guimarães. E nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa que o setor precisa ter. Aline, nós estamos aqui hoje diretamente de Goiânia, Goiás. Goiânia, meus amigos. É a primeira vez que a gente tá nessa cidade gravando com pessoas incríveis. Nós estamos extraindo o que há de melhor nessa terra. E para começar... Sim. Nada melhor do que uma convidada que representa muito bem essa terra. Exatamente. Hoje o bate-papo é com... Ela. Tamires Ferreira. Muito bom dia, Tamires. Seja muito bem-vindo ao Papo Funerário. Obrigado demais por topar essa doideira de falar com nós dois, né? Precisamos agradecer. Ela, não é? Precisamos agradecer por isso. Demais. Gente, que alegria estar aqui hoje. Muito. Que é eu que agradeço pelo convite. Quando o Alexandre entrou em contato comigo, Tamires,
vamos participar do Papo Funerário? E aí eu falei, nossa, sério? Porque aqui já pisaram tantas pessoas, assim, grandes nomes, gente que me inspira no setor. E estar entre esses convidados me traz uma grande alegria mesmo, gente. E parabéns, Aline, Alexandre, por esse espaço, por trazer esse conteúdo para o nosso segmento, né? Um Legal. papo que o setor funerário precisava ter, exatamente. A gente Legal, pensou que justamente nisso. A conversa mesmo que o setor... Sim, sim. Precisamos falar, né? Sobre o setor funerário, sobre as novidades, tendências, E é isso. todas as notícias. E eu não perco um papo funerário, gente. Eu adoro. Que legal. E um ponto legal, você falando de que aqui já veio pessoas que você se inspira, a gente só convida pessoa que nos inspira. Exatamente. Então, você tá no lugar certo. Que responsabilidade hoje, hein, gente? Bom, Tamiris, e por falar em responsabilidade, eu já quero puxar aqui um gancho. Hoje você tá à frente de um grande grupo funerário, não é? Eu queria que você Isso. contasse um pouco. Olha, primeiro sobre eu vou, isso. tipo assim, pedir pra ela se apresentar, falar pra gente quem é a Tamires, como que a Tamires entrou no setor funerário, a Tamires que tá hoje num cargo de gestão, uma mulher à frente, né? A gente adora entrevistar essas Sim, mulheres sim. que vêm aqui. Que desbrava, que faz a coisa mesmo, sabe? acontecer. Rompe as barreiras. que tabus. Que rompe as barreiras. Né? Então, assim, a gente gostaria muito que você se apresentasse para nossa audiência, para que eles também, né, quem ainda não conhece, possa conhecer ainda melhor. Vamos lá. Sou Tamires Ferreira. Hoje sou diretora do Grupo Divina Luz. Você até apresentou grande grupo, grande em valores, em sentimentos, em propósito. Sim. E estou no setor há uns bons anos, viu? 33 anos de Não vamos Caramba. fazer conta, viu? Caramba. Você tinha 33 anos? Como assim, gente? Meus pais são os fundadores, na época Legal. da funerária Divina Luz. E quando eles fundaram, eu tinha apenas 4 anos. Sim. Então, Caramba. eu cresci ali dentro. Bem dizer, nasceu Bem na dizer, funerária. né? Nasci na funerária e naquela época a empresa era junto praticamente com a minha casa, sabe? Acho que muita Nossa. gente já passou aqui, já Sim. veio, Sim, já sim. nasceu e cresceu dentro de funerária, já morou dentro de funerária. Exatamente. E a minha história também Caramba. é assim. Nós tínhamos... quando meu pai conseguiu a primeira sede própria da empresa, e aí a nossa casa era do lado. A porta da cozinha dava para o showroom, o Nossa! santuário das urnas funerárias. Caramba. Que E legal. fazendo comida ali, olhando as urnas, e as urnas davam Não, pra rua. bem aquela coisa de filme americano, né? Que legal. E bem interior. E naquela época, acho que Sim. quem é dessa época, principalmente do interior, o mostruário ficava exposto para a rua. Vocês já viram isso? Não. Na experiência Assim, de vocês? eu já vi isso em algumas cidades do interior, que as urnas ficavam em pé, assim, bem de porta pra rua. Era Isso. mais ou menos isso? Era uma portinha igual de mercadinho, assim. Isso. Todo dia cedo levantava É isso. a porta, e aí ficavam tudo... Quem passava na rua ficava olhando as urnas funerárias. Caramba. E era tão, assim, incrível que os vizinhos eram acostumados, sabe? Não tinham medo, eram acostumados com aquela convivência de ver caixão ali, Sim. urna funerária, todos Virou os dias. parte da Virou rotina, parte da convivência das Isso. pessoas, né? Que E é legal. muito curioso que crescer ali dentro tem muita história, né? Ah, é. Muito. Imagina. Nossa, que a sim. gente E na consegue- minha casa não tinha espaço, né? Era uma casa bem pequena, compacta, não tinha um quintal. E meu pai fazia meus aniversários lá nesse, lá nesse Caramba. lugar onde Que ficavam legal. expostas as urnas funerárias. E aí... Imagina os vídeos de aniversário dela comemorando Eu juro que eu queria ver um vídeo. bolos e caixões. Bom, naquela época não tinha vídeo, né, gente? No máximo uma Caramba. fotinha. Fotinha, verdade, verdade. Essa carinha aqui, mas já tem alguns anos. Eu tenho 36 anos hoje e sou casada. Tenho Legal. um filho de 4 anos e é isso. Tenho muito recordação, assim, da minha infância Sim. na funerária, que hoje é diferente da
da Sim. infância do meu filho ali. Eu Sim. levo ele na empresa e tudo, mas é diferente da minha vivência quando eu tinha a idade Quando dele, você. sabe? Não tem. Imagino que você, na idade dele, tava assim, bem mais imersa de fato, né? Era quase que uma funcionária mirim, digamos Uma assim. funcionária. Naquela época podia menor de idade trabalhar, né? Sim, sim. E eu Caramba. gostava... Nossa, eu tenho muita lembrança, assim. Eu gostava de atender telefone, de Que atender legal! cliente, sabe? Brincando. E ao meio, Sim. brincando de boneca, de Barbie, no meio das urnas, sabe? Eu lembro que o depósito era o meu lugar preferido de brincar. Porque era o castelo da Barbie. As urnas ficavam Caramba! empilhadas, assim. E eu ficava brincando de Barbie ali no depósito. Eu adorava. Que legal, gente. Que legal! Caramba! Nossa. Assim, né, a gente ainda não viu uma história assim tão Sim, sim. aprofundada mesmo, né? Sim. Não, agora eu fiquei numa curiosidade, tá, Miris? Por exemplo, nessa época que você já tinha toda essa convivência, assim, e uma boa convivência na funerária, como é que era com os seus amigos, principalmente de escola, que não era da funerária? Bom, aí entra a parte ruim. Ruim eu digo para a época, né? Sim, sim, sim. Tinha amigos que não iam nos meus aniversários, porque tinham medo. Então, não, nenhum amiguinho queria dormir na minha casa. Nossa! Tinha muito É isso, compreensível, é compreensível. Era eu que ia dormir na casa dos casa de amigos. Aí, alguém. quando eu chamava pra Caramba. dormir na minha casa, ninguém queria. Eu não entendi o porquê, né? Gente. E tem algo, assim, que me marcou muito. Naquela época, meu pai não tinha carro que não fosse da funerária, né? Sim. E aí tinha a época da caravana. Meu Deus. Tinha daquela época de caravana. Nó. Nossa. E eu ia pra escola a pé. E era a maior escola da cidade, sabe? Estadual, bem grande. Assim, e aí choveu um dia. Meu Deus. E uma chuva muito forte, muito forte. E eu bateu o sino, todo mundo saiu. Era impossível sair ali de dentro, porque tava muito forte a chuva. E a diretora abriu o portão para os carros entrar dentro da escola Caramba. para pegar as crianças. Bom, estou lá, eu falei, e agora? Como que eu vou embora, né? Acho que eu vou pedir carona para algum amigo. E aí, Sim. de repente, eu escuto, quem morreu? Quem morreu? Olha, Nó. quem morreu, gente? E olha, quando eu olho, a caravana entrando dentro Meu da área. Deus. Gente, peguei minha mochila, coloquei assim, entrei no carro e fui embora, chorando. Aquela época de 10, Sim. 12 anos, que a gente tem vergonha de Nossa. tudo. Sim, verdade, verdade. E aí, depois disso, pegou. Meu apelido se tornou Caixãozinho. Gente, Caramba. ó o caixãozinho chegando, olha o caixãozinho. Caramba. Assim, não era bullying, né? Era só Sim. os amigos atazanando a gente. Sim. E aí... Não, imaginei até uma cena agora da Wandinha, assim, aquela coisa bem... Já teve apelido assim, é muita história, sabe? Caramba. Que legal, Nossa, gente. Diferente. Caixãozinho. Diferente, né? Diferente. Tamires, e ao longo desses anos todos, depois que você foi amadurecendo ali dentro da funerária, foi vendo as coisas acontecer, e eu imagino que teve algum momento que você deve ter ficado incomodado, eu quero atuar mais nisso aqui. Como é que isso aconteceu? Conforme eu fui crescendo Sim. e me inspirando, meus pais sempre me inspiraram muito. E eu sempre quis, sabe, seguir essa carreira. Na época... Já era uma vontade já desde era o uma início? vontade. Caramba. Já era uma vontade. E meu pai me influenciava muito, sabe? Ele, Sim. filha, você vai ser uma grande administradora. Você vai me ajudar a Não errou dirigir não, essa hein? empresa." E minha mãe, na época, Sim, tem 15 anos que eu me formei. sim. E quando eu fui prestar vestibular, e aí na minha cabeça, administração. E naquela época nós tínhamos acabamos de montar consultório odontológico para atender, e dentro da funerária, para atender os nossos clientes. Que legal. E aí Caramba. tinha consultório odontológico, de fisioterapia, nutrição. Minto, naquela época era de fisioterapia e odontologia, depois Sim. surgiram os demais. Sim. E aí minha mãe falou, Tamires, por que você não faz odonto? Ter uma filha doutora. Faz odonto, você vem atender aqui. Ou fisioterapia. Olha como, na época, a nossa fisioterapeuta, Daniela, Sim. como a Daniela tem clientes.
vamos para a área da saúde. E eu, assim, na dúvida, Não sei. não sei, enfim, cheguei até a prestar vestibular, sabe? Sim. Para essas três áreas. E a administração me escolheu Te mesmo. escolheu, né? E Caramba. aí eu me formei. Antes eu já atuava, né, assim, estudava no colégio, de manhã, à tarde ia para a empresa, trabalhava como secretária. Na época dava baixa em ficha, né? Eu Sim. falo que o agente de coleta, na época o cobrador ia na residência. Aí, ó, você que é da cobrança, Aline. Eu sou da cobrança. Interior é muito assim, Sim. o recebimento a domicílio. Eu cobrava a domicílio quando eu domicílio? comecei. Uau! Eu cobrava eu ia, né, de bicicleta, Aham. cobrava. Eu acho que eu sou bem mais novo que vocês duas, que eu não lembro dessa época, não. Isso não é do meu tempo, não. Não, tipo, não vou fazer conta Mas não. enfim. Não vou fazer Deixa pra conta lá, não, viu, Alexandre? fazer conta não. Na verdade, isso é meu pai que contava, eu também não lembro muito. Mas aí, no final do dia, Sim. o agente de coleta trazia os recibinhos, aí tinha que pegar ficha por ficha no arquivo, e lançar, e dar baixa, arquivar de novo. Uma coisa que eu sou craque, que eu aprendi com a minha mãe, é arquivar ficha em ordem alfabética, sabe? Sério, olha que legal. Era Que legal. impecável os arquivos da minha mãe. Que legal. Que legal. A gente Caramba. vê a evolução mesmo de tudo isso daí, né? Em pensar que era feito tudo Não, e eu bem imagino. manual, né? Imagina o seguinte, justamente isso que você tá falando agora. Provavelmente deve ter alguém que tá assistindo e deve estar pensando assim, por que ela não usava o chat GPT, que é mais fácil? Meu filho! Olha, já teve chão, hein? Oh, meu Hoje a Deus. facilidade em que se faz as coisas é Sim. incrível, porque a Sim. gente, né, que vem de uma empresa familiar, que acompanhou a evolução, o crescimento, e hoje com essa evolução tecnológica é muito Sim. diferente e é muito gratificante. Hoje a gente faz mais com muito menos tempo. Produz mais, né? Isso. Eu acredito muito, eu vejo muito isso, que a gente está conseguindo, claro, se a gente conseguir fazer a gestão de tempo ali, né? Porque hoje está tudo muito corrido e as pessoas estão muito na pressa, né? Sim. Eu te mandei uma mensagem, Tem que eu ser na preciso hora. que Imediatismo, você me responda agora, senão eu já tô te ligando. Olha aí que eu te mandei uma mensagem. Então tá tudo muito. Conectado o tempo todo. Sim. Ligado o Então, tempo se todo. você conseguir fazer essa gestão de tempo, eu acredito que dá para produzir bastante, né? Tamires, falando assim dessa mulher aí que hoje é diretora do grupo, né? Conta pra gente assim, qual foi o seu maior desafio enquanto mulher, né, para chegar ali, mulher que a gente está falando que é uma empresa familiar, né? Então sempre tem aquele olhar, né? Ah, é a filha do dono, ela não vai entregar muito não. É Você fácil passou pra por ela, isso? né? Fácil. Teve esse momento ou não? Foi tranquilo dessa forma aí? Bom, quando eu me formei e eu literalmente assumi um cargo ali, Sim. meus irmãos já trabalhavam ali. Eu sou a caçula de 2 irmãos, meu irmão mais velho e tenho uma irmã do meio. E eu cheguei ali recém-formada com 21 anos. Nossa. E uma empresa tradicionalista, assim, eu Sim, digo, uma sim. imagem muito masculinizada. Hoje vocês estão em qual cidade? Goianésia e Jaraguá. Jaraguá. Isso. Tá. E interior, né? De Sim. Goiás. Interior do interior, Goiás. E aí, eu tive que chegar ali e conquistar meu espaço, sabe? Mostrar que eu não estava ali ocupando só porque era filha do dono, mas Sim. por competências e habilidades próprias, né? Sim. E eu me lembro exatamente, na época tinha uma secretária que ficou com a gente por muitos anos. E ela era muito boa no que ela fazia na prática. Eu lembro que eu me formei, cheguei, sentei, eu falei, vem aqui. Vamos fazer uma dupla imbatível? Você tem a prática, eu tenho a teoria, vamos aqui voar. E assim foi. A gente foi degrauzinho por Caramba, degrauzinho. que legal. Eu até me identifico, eu vi a Milena falou sobre a vestimenta, né? Sim. Eu lembro que... Muito masculinizado. Muito vestimenta aqui, ó. Camisa, eu tenho o hábito de abotoar até o último botão. Porque era uma forma que na época eu encontrei de mostrar uma figura mais séria, mais firme. Sim. Porque eu tenho um jeito mais delicado, uma voz mais mansa. Então é difícil você chegar ali, Sim. mulher, com pouca idade, para liderar alguém que estava na empresa há muitos anos, sabe? Então, assim, A pessoa já olha assim. tem essas barreiras e essa dificuldade. E hoje, graças a Deus, tenho, né, o meu espaço ali. Sou Legal. respeitada por todos.
E tem um espaço, assim, que eu acho muito bom, é a mulher no setor do atendimento funerário. Hoje, ali, por exemplo, na clínica de tanatopraxia, Sim. nossa, já é 50% homem, 50% mulher. Caramba! E eu adoro o Isso olhar não existia, detalhista né? da mulher. As profissionais que fazem, de fato, a E preparação? fazem a preparação. Caramba! Fazem tudo, dirige, faz remoção, faz tipo, sabe? E um trabalho que até então era muito... Quase que 100% masculino. Sim. E assim, e desculpa os homens, viu? Mas as mulheres têm um olhar detalhista, Sim. assim, Sim, sabe? de fato. Claro, tem homens também, mas a mulher tem aquela intuição, A mulher aquele tem a famosa cuidado. intuição, né? Quando a gente É o olha... tal do sexto sentido feminino. E não teima, viu, Alexandre? É. Não teima com mulher, que ela sempre tá certa. Verdade, verdade. A mulher tem, né, esse poder, assim, de olhar e falar, isso aí não vai dar certo aí. E aí, E geralmente funciona, né? Quase sempre bate. Quase sempre, viu? Meu marido sabe disso. Caramba, que legal. com certeza. Tamires, e me conta uma coisa. Vocês são 3 irmãos. E quem mais demonstrou esse gosto, assim, de tomar a frente das coisas, foi só você mesmo? Não, hoje na gestão, Sim. estou eu como diretora administrativa e meu irmão é o CEO. Ah, Minha irmã legal. que legal. optou por outro ramo, Outros outro caminho, rumos, outros caminhos. E hoje atua nós dois ali na empresa. Meus pais Ah, que legal. aposentaram inclusive muito cedo. E- É mesmo. Ah, coisa boa demais que eles fizeram, hein? Eu, Não é? eu aviso isso pros meus filhos. Eu falo, olha, não vou querer ficar aí o tempo todo, não. Vocês se virem aí que eu quero descansar. Eu mesmo já tô quase aposentado. Vida boa, hein, Alexandre? Quem dera, mas é muito legal ver a sua jornada assim e ver também o crescimento de uma funerária. A gente tá falando das áreas mais remotas do Brasil, né? A gente tá falando do interior de Goiás, por exemplo. Então, ver esse nível de gestão, ver essa preocupação com o cuidado que vocês têm aos clientes. Eu acompanho muitas redes sociais também do Grupo Divina Luz. E as coisas que vocês fazem para os clientes é muito bonito, é de um cuidado, Sim. é de uma delicadeza. E imagino, tá, Tamires, eu queria que você comentasse um pouco que nem sempre foi assim, né? As coisas devem ter ido evoluindo. Eu imagino que no início era bem mais arcaico, até o próprio atendimento, como você falou, o mostruário das urnas que era em pé. Sim. Como é que foi essa transformação de sair de uma empresa assim igual às outras para ser hoje essa empresa referência em acolhimento em Goianésia? Bom, Alexandre. E Jaraguá também, né? Jaraguá também. Jaraguá. E os municípios ali Adjacentes, vizinhos. Bom, a funerária, quando meu pai montou ali há 33 anos, era muito difícil Sim. ter. Primeiro, é um segmento que não tem um curso de capacitação. Não tem de manual, né? formação, Quase. Não tem manual. E meu pai, quando fundou a empresa, foi com o mesmo propósito que permanece até hoje, sabe? Sim. De trazer um cuidado ali para as pessoas, para as famílias, um acolhimento, um conforto. E mesmo naquela época, com a dificuldade, nós somos do interior de São Paulo, de Limeira. E Caramba! quando meu pai decidiu, Limeira, a cidade do Bom Pastor, do Neto. Do Neto. Eu Do já ia falar, Neto. eu conheço alguém que é de Limeira, é o Neto. Neto. Verdade, verdade. Tanto que a Bom Pastor foi a empresa modelo ali, inspiração para o meu pai. Caramba, que tá vendo legal. aí, né, Neto? Neto, um abraço a todo mundo do Que grupo bacana. Bom Pastor. Que legal. Desde aquela época, meu pai, quando foi Sim. montar, né, uma funerária, ele ia fazer visitas técnicas lá. Ele ia visitar a família em Limeira e sempre ia na Bom Pastor. Que legal. Pegar ideia, Que legal. inspiração. E nisso foi... Olha as conexões que existem desde sempre, a gente nem sabe, né? A gente nem sabe. Caramba. Hoje a gente já tem muito conteúdo, já Sim. as redes sociais nos ajudam, né, a expandir a mente, a buscar inovações, já temos até pós-graduação, Sim. né, cursos. Então, assim, hoje o segmento evoluiu muito, mas naquela Eventos, época, né? eventos que agrega muito. E eu lembro, eu sempre participei dos eventos com meus pais. Meus pais, na época, acho que era o único evento que tinha, pelo menos que a gente tinha conhecimento, era a Funespo. Funespo. Que era A primeira aqui em realizada São Paulo. Pela Bredife. Isso. Então, eu lembro de Alguém ir. falou também. Era em São Paulo. Aí tinha, já foi em Guarujá, São Paulo, Sim. mas sempre Sim. ali naquela região.
E eu sempre acompanhava meus pais, sabe? Criança. E me lembro muito de ver só aquelas pessoas de terno, engravatadas, sabe? Ah, o E trem hoje mudou demais. mudou muito, muito. E antes também uma figura de pessoas mais velhas. Hoje vemos tantas pessoas Sim. jovens Sim, no sim. setor. E antes também eram apenas os diretores, os donos. Hoje já vemos tantos colaboradores. Verdade. E até simpatizantes com o setor. Eu Sim, de estive em uma fato. feira, acho que há 2 anos em Campinas, e ao meu lado tinha um rapaz assistindo uma palestra e ele me perguntando, e eu conversando, interagindo. Eu falei, você é de qual funerária? Ele, não sou do setor, não. Eu vim aqui de curiosidade, porque é tão difícil o trabalho de vocês, de funerária, vender o que ninguém quer comprar, mas vocês fazem isso tão bem que eu vim descobrir para eu atender melhor o meu cliente. Olha a Caramba! percepção. Então, mesmo sem saber, Caramba! nós inspiramos De fato. as pessoas, sabe? Porque realmente não é um trabalho fácil de se realizar, né? E Não isso é. vem de um propósito muito firme. Sim. Quando você fala o que fez essa mudança, virada de chave, de como Sim. nós cuidamos hoje dos nossos clientes. Mas vem desde a época do meu pai. Era diferente porque não tinha tantas ferramentas Sim. e nem tinham como talvez mostrar para as pessoas. Mas nós sempre buscamos isso como o propósito, proporcionar conforto e tranquilidade para as famílias, sabe? Então é isso que nos move. Então cada ação que nós temos ali no grupo Divina Luz é visando isso. E graças a Deus nós temos proporcionado muitos projetos, programas, sabe? Mas Que legal. sempre com um olhar voltando para o cliente. O que eu posso melhorar, ajudar a fazer a Sim. vida dele melhor? E isso envolve todo esse ecossistema do cuidado do antes, do durante e do depois. E do depois. Exatamente. Que a gente vê que o acolhimento. Eu, principalmente, eu acredito muito nisso. É justamente isso. É antes, durante e depois. Mas agora eu fiquei numa dúvida e eu queria que vocês duas comentassem. O que seria esse cuidado depois? De que forma pode ser feito isso? Depois, Alexandre, o cuidado ele não termina com a despedida, Sim. com ali a cerimônia, o sepultamento. O cuidado ele permanece. Com as homenagens, por exemplo, nós temos um cuidado pós-óbito, Sim. né? Então, ligamos para a família, entramos em contato, oferecemos apoio psicológico Caramba. gratuito com a nossa psicóloga. Caramba. Nós enviamos um kit memória para a família. Temos outras opções de homenagens para o homenageado ali, que nós não falamos falecidos, né? Sim. Homenageado, porque nós prestamos Isso bem posterior à cerimônia. Não. Tem um ciclo, sabe? Ah. Um ciclo. Aí, com tantos dias, eu entro em contato e Nossa! presto as condolências. Caramba, que legal. Ofereço apoio psicológico. Depois, com tantos dias, eu entro em contato de novo. Eu envio. Eu ofereço oportunidade de envio de flores, sabe? Eu tenho um cuidado pós ali que Caramba. está presente. Essa é nova. Que legal. Que E legal. assim, esse olhar detalhista, sabe? Do cuidado mesmo Sim. com o cliente. E quando a gente tem muito enraizado, muito forte, sabe? Um projeto que nós desenvolvemos, até queria trazer aqui, Sim. foi na época da pandemia. Sim. Foi um projeto que chamava O Adeus que Não Foi Dado. Não? Eu acho que Que a nome pandemia significativo. foi um momento muito difícil. Sim. Eu acho que não só para nós do setor, mas para toda a população. E essa frase aí diz tudo, né? O adeus que não foi dado. Então, quando o propósito, isso surgiu do nosso verdadeiro propósito, sabe? Como as famílias estavam sofrendo por não poder se despedir. Sim. Sim. De não ter... A gente escutava, né, familiares, nossa, perdi minha mãe, Nossa. ela foi dentro de um saco, eu não pude vê-la, não pude me despedir. Isso valida o quanto que nós fazemos é importante. Não, O total. quanto esse momento, eu falo, esse momento da despedida, ele é importante para a Sim, ressignificação do luto. E eu, na minha inquietude, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Tentamos fazer a cerimônia no cemitério, a céu aberto ali, com distanciamento e tudo, mas a vigilância sanitária lá, a Secretaria da Saúde não nos permitiu. Não permitia, né? É verdade. Enfim, depois de um tempo que passou, quando foi no final ali de 2020, nós lançamos, em setembro, acho, em 2020, nós lançamos esse projeto. Entramos em contato com as famílias, convidamos os familiares Sim. para uma cerimônia simbólica.
Nós trouxemos, pedimos a eles para levarem objetos que lembrasse da pessoa. Caramba. Nós colhemos a história de vida dos familiares. Hoje já é muito comum sobre fazer a leitura da história de vida. Sim. Com cerimonialistas ali, né? Mas nós começamos ali em 2020. Nós Caramba. construímos uma carta homenagem com a história de vida da pessoa que tinha falecido. Convidamos os familiares, conduzido por um momento com a psicóloga, com a nossa equipe, músico, violão, violino. Um ao momento ar ali livre, bem delicado, bem... com solta de balões, com a foto do homenageado. E aí nós fizemos uma cerimônia simbólica para que a família pudesse encerrar esse ciclo, Sim, sabe? Da sim. despedida. O ciclo ali, porque a gente sabe que essa despedida ali é importante Sim, para a sim. ressignificação do luto. Nossa, Imagino que foi um momento muito emocionante, meu né? Deus. Muito. Foi. As famílias, assim, ficaram, nossa, muito agradecidas por esse momento, por nos proporcionar esse momento, sabe? Então, é esse cuidado, é a Nossa, gente se que importar cuidado. verdadeiramente. Nossa, que cuidado. Eu tô assim, eu fico imaginando o quão importante isso é para uma família. Não, e é tão legal ver isso assim, porque tem alguns estudos que mostram que se de fato não houver a cerimônia, não houver um ciclo ali de... que nem aquela música do Ney Matogrosso, Enterre Seus Mortos. Sim. A gente precisa seguir esse ciclo, igual tem aquele caso daquele avião que caiu da Air France, por exemplo. Sim. Tem muitos anos e muitas famílias não tiveram o que enterrar. E aí tem famílias que sofrem até hoje, porque se você não tem ali uma cerimônia de despedida bem feita, a imaginação da gente tende a... Será que de fato ele morreu? Será que às vezes ele não nadou e tá num outro país, vivendo com outro nome? A gente precisa desse ciclo de encerramento pro luto. E quando você faz isso pra uma pessoa que não teve a possibilidade de fazer isso com a mãe, você tira um peso das costas dessa pessoa. Sim. Você tira um fardo. E aí, isso não é só um trabalho de uma empresa, isso é um trabalho que vai além, transcende o espaço de uma empresa, transcende um CNPJ. Isso é um trabalho quase que social. É muito humano, bonito. É humano, de Por mais fato. que humanização já está um pouco clichê, Sim. mas o humano mesmo, é você se importar com a dor Sim, daquela família, sim, daquela sim. pessoa, é se colocar no lugar. Sim. Quando você diz isso, né, de uma mãe, de pessoas que, quando não localiza, né, os corpos em Sim. si. Eu até trouxe uma reflexão no meu Instagram sobre a Juliana Marins, que perdeu a Sim. vida no monte, Sim. lá na Na Indonésia, na recentemente, Indonésia. né? E quem fez o resgate do corpo dela até celebrou ali que ele conseguiu diante de tanta dificuldade. E as pessoas na internet começou a julgar, nossa, comemorando a retirada de um corpo. E aí, muita gente, sabe, criticando. Sim. E aí eu trouxe uma reflexão que, infelizmente, não conseguiu resgatá-la com vida. Foi Sim. uma fatalidade. Mas também da importância de conseguir resgatar o corpo Resgatá-lo. Sim, dela. totalmente. Dela voltar para a família Sim, dela. sim. Lamentavelmente, sem vida, que não era o que a Sim. família queria, Sim. de jeito nenhum. Porém, ter a oportunidade de fazer um ritual de despedida. Porque Exatamente. não fecha o ciclo. Ia perguntar se ela tivesse se perdido ali naquele monte. né? Verdade. Então, assim, isso traz um conforto para as famílias. Até eu tinha visto recente também uma matéria que uma mãe tinha feito curso de mergulho, porque o filho dela era piloto, ele tinha caído no mar, num Nossa. avião pequeno, e não localizaram o corpo. Nossa. Nossa. E os bombeiros procuraram por um tempo e não tinha localizado e encerraram Encerraram as buscas, né? E a mãe, na sua inquietude, eu preciso fazer alguma coisa. Fez um curso de mergulho para procurar no oceano o filho. Meu Deus. Caramba. Então, assim, é Uhum. muito forte, né? E a gente precisa validar isso Sim, e trazer sim. essas reflexões para a gente, né? Nós que somos gestores de funerária, o que eu posso fazer Sim. para melhorar a vida do meu cliente? Para diminuir o sofrimento. A gente não diminui a dor. A dor da perda, ela é latente. Mas nós conseguimos diminuir o sofrimento com doses de cuidado. E não generalizado. Mas o Sim. cuidado
que aquela pessoa ou aquela família precisa. Caramba. Nó. Tamires, Caramba. você falando exatamente aí da cerimônia de despedida, né? E a gente vê que depois da pandemia, eu acredito que valorizou-se mais as Sim, despedidas, sim. né? Eu acredito que por isso que está tão forte hoje, porque a gente tem a Claudinha do Rio de Janeiro, que Sim. é do setor funerário. Um beijo para Claudinha. É do setor funerário, trabalhou com isso a vida inteira e não conseguiu se despedir do pai. Porque também o pai dela veio a falecer Perdeu justamente de Covid, e ela disse que isso para ela foi um momento, né? Então, assim, você acredita que... na verdade, a minha pergunta seria outra. Como que vocês fazem para explicar isso para a família? Porque eu acredito que também tem ainda algumas famílias que ainda têm essa... Não, vocês estão querendo só me vender, vocês estão querendo só ganhar dinheiro, porque, infelizmente, ainda existe uma visão do setor funerário que ainda está sendo melhorada, né, com certeza. Mas você vê que quando sai uma matéria do setor funerário, alguma coisa... E a maioria das empresas, do meio de imprensa, né, Sim. do meio de comunicação, os que não são específicos do setor funerário, eles tendem sempre a jogar a gente para um buraco, né? Sim. Sim, sim. Às vezes coisas operacionais que podem acontecer, são erros, São erros, logicamente, mas sim. pode acontecer, igual uma urna cair de um carro, eles pegam e jogam a gente lá embaixo. Lá embaixo. E aí, o que acontece? A família já chega vacinada com essas informações. Com armadura impenetrável, né? Armados, Intransponível. Como que vocês conseguem fazer? E tem essa resistência? Você acredita que ainda existe realmente essa resistência? Bom, você citou da pandemia, né? De ter trago o olhar das pessoas para a importância desse momento e realmente isso diminuiu também o prazo das cerimônias. Uhum. Antigamente a cultura lá na nossa cidade era, sabe, uma cerimônia longa. A de noite 10, inteira. 12 horas. Então a pessoa viu que não precisava ser longa, porém significativa. Sim. Curta, mas com significado. E graças a Deus ali nós temos feito um trabalho de, primeiro, trazer essa conscientização. Isso é um principal desafio no nosso setor hoje, Sim. porque a morte ainda é um tabu, mas isso já vem a conscientização. A pandemia ajudou, além das cerimônias também, no planejamento para esse momento, porque pessoas saudáveis estavam perdendo a vida Sim. de Sim. repente. As Então, pessoas os estão se planos planejando também, mais. os planos funerários também aumentaram as vendas e pessoas mais jovens começaram a aderir o plano para se planejar para Sim, esse verdade. momento. E a questão tudo é como a sua funerária se posiciona no mercado. Nós temos muito esse preconceito do setor em si, que a pessoa vai chegar numa funerária, tem cheiro... desculpa o termo, mas é na mente da pessoa. Sim. Tem cheiro de defunto, uma funerária. Pior que eles falam isso mesmo. Eles chegam lá, acham que vão encontrar aquele pânico, né? Aquela morte. Com a foicinha assim, ó. Isso. Tem gente que não toma água no E realmente cemitério, tem né? algumas funerárias que passam essa imagem. Sim, Né? sim. Lá na nossa empresa, chega, não imagina que é uma funerária. Inclusive, já é engraçado que nosso prédio ele é espelhado assim, e ao lado, assim, na próxima esquina, tem um hotel que é espelhado, sabe? E aí já chegou hóspede lá de noite com a malinha, sabe? Caramba! É uma reserva. E aí, estava lá dentro, ele não percebeu que era uma funerária. Caramba! Sabe? E aí, meu plantonista lá, ele olhou, qual o seu nome? E aí, ele, fulano. O senhor tem reserva no Hotel Camur? Aí ele, sim. Eu falei, vou te encaminhar, ele fica ali, ó. Aí ele olhou, não é aqui, não. Aí ele, não, aqui é uma funerária. Ele, o quê? Uma funerária? Meu Deus! Nossa. Caramba! Então, assim, isso é pra pessoa chegar ali e não saber que é uma funerária, sabe? Porque ela encontra cuidado, ela encontra acolhimento, encontra um ambiente harmonioso, sabe? Então, tem todas as etapas que nós vamos fazendo para que a pessoa se sinta ali em um lugar que ela vai decidir um momento importante, sabe? Super Porque a importante. despedida, ela é um evento. Sim. de E nós fato. precisamos tratar isso, por exemplo, lá na minha empresa, nós não atendemos assim, ó, em mesa, sabe? Sim. De chegar aqui, pego o computador, qual o nome? Onde é? Onde está o óbito? Onde está tal coisa? Não, nós temos Nossa, isso uma é tão sala... robótico, né? Tão... Muito, muito. E lá, assim, é uma sala
Parece que você está na sua casa, na sala de estar, sabe? Caramba. Meu Deus. Legal. Poltronas confortáveis, sofá. Então, A todo gente o quer ver isso de ambiente- perto, né? Nossa, Vamos lá em a Goianésia, gente precisa ir lá, né? A gente vai. A gente Com vai. certeza. Caramba. E isso, a forma como, né, nós atendemos o nosso Sim. cliente, acolhemos, faz essa diferença. Ele já tem a percepção, nossa, estão cuidando bem de mim aqui, vão cuidar bem do meu ente. Sim. E o cliente sente essa segurança e essa confiança. E nós temos feito muitas homenagens, assim, sabe? Diferentes, com a personalidade do homenageado. Por exemplo, Caramba. teve uma... nós servimos Bem Vividos. Sabe o que é Bem Vividos? Bem vividos? Não sei o que é Conhece o Bem Casado? Bem casados. a Bem gente casado. conhece. Aí o pessoal, que é isso? Bem morrido? Falei, não, Bem Vivido. Nós fizemos Bem Vividos, com a tagzinha, com a foto da homenageada. E uma Caramba. frase que ela gostava muito. E Nossa. servimos na cerimônia. Caramba. Então, isso traz um conforto, um aconchego. Total. Sabe? Total. Uma memória marcante. Sim. E ressignifica, sabe? Nossa. A vida do homenageado. E uma das Que coisas legal, que eu Tamires. fico pensando assim também, Tamires, por exemplo, tem muitos casos, às vezes, que a gente pega uma pessoa, vamos supor uma pessoa de 75 anos, um exemplo, e às vezes a pessoa teve uma vida inteira ali, fez várias e várias coisas, casou, viajou, formou, trabalhou, formou empresa, Sim. fez muita coisa. E às vezes ali nos 2 últimos anos de vida, a pessoa teve algum tipo de doença e ficou acamada ali os 2 últimos anos, né? Sim. E aí chega alguém no velório que não entende nada, bate assim num ente querido, num filho, numa viúva, descansou, né? Nossa. E aí a pessoa só foca ali naqueles 2 últimos anos que a pessoa tava ali acamada. Mas e a história dos outros 73 anos que ele fez várias coisas? Por que Fez que... história, né? E tem muita funerária que ainda não aprendeu isso, que em vez de focar ali na morte, a gente precisa focar na vida Na bem vida. vivida que essa pessoa Bem teve. vivida. E é de fato o que fez mudar o jogo pra vocês, né? E é isso, Alexandre. Isso é muito importante, sabe? Você... nada é tão nosso como a nossa história. Sim. Uau, Todo caramba! E todo eu mundo anotar fez isso. uma história. E todo mundo fez uma história aqui. Sim, Viveu uma história. Sim, verdade. E isso não pode ser apagado, sabe? Diante da dor. Porque na hora da dor, o familiar, né? Ele não consegue saber o que fazer, como agir, raciocinar, lembrar esses momentos. Por isso que quem atende, ele não pode ser só um vendedor de atendimento funerário, sabe? Ele tem que ser um agente de acolhimento, um agente que vai estar ali para ajudá-lo a honrar a história de vida do seu ente. Então, todo esse atendimento tem que ter um preparo para que o familiar saia dali caramba. com essas lembranças, com essa história, mesmo diante a dor, mas com a gratidão dessa vida bem Sim. vivida. Nossa. Uau! E isso que você falou faz tanto sentido, porque assim, geralmente quando morre alguém, não é uma coisa que as pessoas têm costume de tratar, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente nem quer que aconteça de fato. Mas geralmente quando falece uma pessoa da família da gente, até a gente mesmo do setor funerário, em vez da gente ligar pro plano, em vez da gente ligar pra polícia ou pra funerária, que seja ou pra quem for, a primeira coisa que a gente faz é ligar pra quem a gente confia. Verdade. Uhum. É ligar assim, mãe, aconteceu um negócio aqui, o que que eu faço? Então, de fato, o atendente, o agente, ele precisa se colocar nesse lugar da pessoa de confiança, na pessoa de segurança e na pessoa que vai acolher e cuidar de tudo Segurança. dali pra frente. Você falou tudo. Porque o que a pessoa precisa de fato não é de um atendente. Ela precisa de alguém que vai dar a mão e conduzir ela por Verdade. todo esse processo do desconhecido que é a perda, que é o luto, né? Isso faz tanto sentido, Alexandre. E a perda, nós falamos da perda bem vivida ali de uma pessoa com Sim. viveu 70 anos, com 2 anos ficou acamado e tudo, e, né, infelizmente partiu. E quando a perda é precoce? Então, Nossa. Sabe? Nossa. É uma perda, é um atendimento que mexe, eu acho, com todo mundo que trabalha no Sim, setor. sim. Recentemente, nós tivemos um dia que nós perdemos 3 crianças no mesmo dia. Caramba.
Nossa. Foi assim, eu não me lembro, nos meus anos de funerária, ter um dia tão difícil e pesado como esse, sabe? Sim. E o luto, nesse foi um luto gestacional, uma perda gestacional, uma de um bebê com poucos meses de vida e outra uma criança de 4 anos. Então, no mesmo dia. A equipe, assim, ficou Nossa. Imagino. sabe, desolada. E antes, o que conforta, como a gente traz esse conforto? Nós temos um projeto lá também que chama Colo de Deus. No céu, um colo, aqui um amor eterno. Então, a gente Caramba. tem esse acolhimento a essas famílias que passam por esse luto perinatal, que até tem Sim. uma lei agora que foi sancionada, Sim. né? Entrou em vigor agora em Olha. agosto, olhando para esse luto. Sim. Não Porque era um conhecia. luto, Sim, recente. recente, era um luto invisível, principalmente Sim, perda sim. gestacional. Uma mãezinha ali, gerou seu filho ali no ventre por 9 meses, infelizmente ele nasceu sem vida. Nossa. A mãe era colocada na enfermaria junto com outras mães, com seus bebês. Sim. Imagina, você ali vivendo o seu Nó. luto, seu colo vazio, Cara, né? Sim. e a mãe, e ali ao lado uma mãe com um bebezinho. Toda aquela amamentando, expectativa de... Porque assim, quando a mãe vai ganhar, já tem o bercinho pronto, já tem as Já roupinhas. criou-se todo. Já criou toda a Tem um expectativa, nome, tem um tem um nome. Vínculo, Antes, já tem quando vínculo. o registro do bebê, sabe como era o nome? Natimorto de, seguido pelo nome da mãe. Da mãe, isso. Nossa. Nem o nome ele era registrado. Então, com a lei, trouxe algumas mudanças que traz esse acolhimento Sim. para o luto dessas mães. E lá na nossa empresa, antes mesmo dessa visibilidade nacional, Sim. dessa lei que trouxe essa visibilidade para o luto perinatal, nós temos esse acolhimento. Então, nós fazemos a digital da mãozinha, do pezinho, do bebê. Nós colocamos um ursinho. Elementos também na despedida que Sim. traz acolhimento, que remete à vida daquele Sim. bebê. Nós colocamos um ursinho com um bebezinho Nossa. na urninha. E pegamos um ursinho idêntico, colocamos o nominho do bebê e entregamos para a família. Nossa. Esse ursinho é o elo de conexão entre, sabe, para a mãe. Não tem nada palpável daquela criança mais. Sim. Porém, ela tem aquele ursinho que conversa com aquele ursinho como Eu imagino fosse que ela leva ele pra bebê. casa, assim, Leva. como se estivesse levando o próprio o filho pra próprio- casa. Né? É um elo de conexão, né? Do Caramba. céu com Sim. a terra. Que lindo. Nossa. Não, pensando Gente, a aqui. Tamires, ela trouxe uma aula aqui pra gente de acolhimento, de cuidado. E assim, eu Meu particularmente, Deus. eu fico muito emocionado de pensar isso, porque toda essa quebra de expectativa, a mãe esperando o filho 9 meses ali, e isso que você falou faz muito sentido, você ser colocado na enfermaria, É muito aí- cruel. é muito cruel. Todo mundo lá com seus filhos, e aí você fica se pensando, onde é que eu errei? E às vezes a mãe fica até num lugar de se sentir culpada, sendo que não Sim. tinha controle nenhum sobre a situação, né? Que importante esse cuidado e esse acolhimento, que é um E momento ela- muito sensível. É muito cruel. E ela ainda não tem a chance de viver o luto em si, dessa despedida, sabe? Sim, Que ela sim. está ali muitas vezes com a recém-operada e, né, com toda aquela... Os hormônios que a gente sabe, né, de uma puérpera, mas do colo vazio. Verdade. Então, é um acolhimento. Até convido a você, do setor funerário, a olhar para esse luto aí dentro da sua empresa. Como você tem cuidado Sim. dessas famílias que têm essas perdas tão precoces. Verdade. Que importante isso, viu? Que importante. Nossa. E assim, você que talvez nem saiba qual a primeira ação tomar, eu imagino que você esteja totalmente disponível a ajudar essas pessoas também, né, Tamires? Assim, seja numa conversa, ou seja numa visita técnica, é importante, de fato, a gente, não como empresa, mas como social, proporcionar esse Sim. acolhimento para as pessoas, para os nossos clientes, de fato, né? Verdade. Caramba. Olha, eu acho que a gente ficaria aqui por mais umas 2 horas, 3 horas ou mais falando. Também, assim, parabéns. Eu só posso te dizer que extraordinário. Não tem, sabe, eu que sou mãe, eu que, né, já tô aí no lugar de perdi meu pai, perdi minha mãe. Então, assim, quando eu ouço essas histórias, esse cuidado, assim,
A gente tem certeza que o setor funerário já caminhou bastante e está cada vez mais buscando, de fato, acolher, né? A gente sabe, para quem já passou, é tão difícil, é um momento tão complicado que a gente não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo. Às vezes as pessoas falam com você, depois, eu falei com você lá, você nem lembra, sabe? Então é tão difícil. E ter pessoas preocupadas em cuidar nesse momento tão difícil é fundamental. Parabéns demais por esse trabalho. A gente precisa ir lá mostrar isso daí, porque, de fato, eu tenho certeza que é referência Sim, de fato. para outras empresas. Olha, eu poderia ficar aqui por horas falando, porque é algo que eu verdadeiramente sou apaixonada e eu me importo mesmo com a dor das famílias. Sim. E eu me coloco no lugar para poder cuidar ali como eu posso mesmo ajudar aquelas famílias. Eu parabenizo vocês por me dar essa oportunidade de compartilhar essa história, né, e minha trajetória aqui. Nossa. E também por trazer isso, levar, né, esse papo para quantas pessoas? Sim, Né? sim. Se puder tocar, às vezes, um funerário, Sim. nossa, eu posso fazer diferente em tal coisa, se inspirar na minha história, já valeu a pena. estar Vai aqui. inspirar, com certeza. E é tão legal, assim, a parte mais incrível é que, diante da pandemia, por exemplo, que muitos se sentiram, assim, sem força, né? Sem o que poder fazer, vocês procuraram um caminho totalmente diferente. Reinventar e trazer soluções. Parabéns pelos seus movimentos, parabéns pela proatividade, pela criatividade, fazer diferente e de acolher as famílias de maneira tão bela e significativa quanto vocês têm feito, tá? Amigas, eu queria que nesse momento você deixasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo, como é que eu posso te achar, ver esse trabalho tão bonito que você faz? Bom, entre em nossas redes sociais, @Grupo Divina Luz, o Instagram do grupo. Tem o site www.divinaluz.org. E sigam o meu pessoal também, é Tamires, com I. Eles acertaram na minha caneca. Tamires, F de faca, S de sapo, @ TamiresFS, tá? No Instagram. E lá eu compartilho pouca coisa ainda, não sou influencer assim, como nossos queridos amigos aqui, mas eu compartilho, né, um pouco do meu trabalho, um pouco dessas reflexões e um pouco da minha vida também. Terei um prazer, quem precisar quiser conversar, trocar uma ideia, bater um papo também, eu ficarei muito feliz. Nós não somos influencer, não, nós só temos bons amigos. Exatamente. Então é isso, né, Alexandre? Estamos encerrando aqui nosso episódio com a Tamires. Impossível a gente não refletir mais sobre acolhimento, a importância do acolhimento. É uma honra, foi uma honra para a gente conversar com você, tá? Quando a gente retornar, nós já vamos retornar para ir lá conhecer a sua estrutura. Espero vocês De lá. fato. E é isso. Muito obrigada, gente, pela audiência. E toda terça-feira nós estamos aqui, não é isso, Alexandre? É isso. Se você gostou desse papo, fica ligadinho aí que semana que vem tem mais. Tem mais. Obrigada, Tamires. Muito obrigada, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.